Vamos lá, continuando. Vamos para a questão 5. Agente de ATER, deve ser alguma autarquia do estado de Ceará. A solidariedade ativa, solidariedade ativa, pluralidade de credores. No Código Civil Brasileiro, é aquela em que há pluralidade de credores, podendo referidos credores receberem um pagamento integral da obrigação. Nós já vimos isso, que quando tem mais de um credor, cada um dos credores pode receber a dívida integral. Considerando essa assertiva, marque a opção incorreta. Vamos analisar. Letra A. Cada um dos credores solidários tem direito de exigir do devedor um cumprimento da obrigação da prestação total. Verdadeiro. Está repetindo aquilo que está no próprio enunciado sem dúvida. Então você precisa saber ler. A alternativa está repetindo aquilo que a questão está afirmando que é verdadeiro. Isso está lá previsto no artigo 267. Coloca aí ao lado, 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Toda vez que eu estiver lendo a alternativa e disser o nome do artigo, pare o vídeo, abra o código e veja esse artigo comigo. Então, 267, a resposta não é a letra A, porque ela está correta. Letra B. Se os credores solidários não demandarem o devedor comum, este poderá pagar a qualquer um deles. Verdadeiro. Então, se nós temos mais de um credor e nenhum deles demanda, nenhum deles entra na justiça contra o devedor pode pagar a qualquer um deles. E isso está previsto no artigo 268 do Código Civil. O que é que está lá dizendo 268? Para o vídeo, abra o código e venha ver comigo. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem, não entrarem na justiça contra o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Então observem que essas questões de concurso, elas repetem, sobretudo nessa matéria, nessa disciplina, a literalidade do que tem o artigo. Então você precisa entender a matéria e saber onde buscar essa justificativa. Então, se estivesse tratando de uma questão de solidariedade ativa, você vai procurar no código aquela seção que trata da solidariedade ativa, porque provavelmente a resposta estará entre alguns daqueles artigos. Mas é importante que você compreenda. Você precisa compreender que se nós temos uma solidariedade ativa, uma pluralidade de credores, o devedor poderá pagar qualquer um deles. Da mesma forma, se a gente tem uma solidariedade de devedores, que é a solidariedade passiva, o credor poderá entrar com ação contra um ou contra todos, porque a solidariedade permite justamente isso. Permite ao credor, se a gente estiver tratando de solidariedade passiva, que ele entre contra qualquer um dos devedores e permite ao devedor, no caso da solidariedade ativa, pagar a qualquer um dos credores. Então a alternativa B está correta, então não é a que a questão está solicitando, artigo 268. Letra C. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Correto. Se nós temos mais de um credor solidário e o pagamento é feito a apenas um dos credores, isso não significa dizer que a dívida foi extinta. Vai ser extinto apenas o valor, o percentual que foi pago a um dos credores. Então, onde é que está lá previsto isso? No artigo 269. Para o vídeo e vamos abrir aqui o 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Então, se nós temos aí mais de um credor e o pagamento foi feito a apenas um deles e não foi o pagamento total, isso deverá ser levado para abater o valor da dívida, mas não para extinguir a dívida. Se o pagamento foi feito total a um dos credores, aí sim extinguirá a dívida e esse credor deverá fazer o repasse para os demais credores. Letra D. Então, letra C está correta, mas não é o que a alternativa, o que a questão nossa está pedindo. Letra D. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um dos herdeiros só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível e não puder ser cindida. Verdadeiro. Nós já vimos que os herdeiros
tanto se ele for passar a ser credor, se eles passarem a ser credores, quanto se eles passarem a ser devedores, eles só respondem ou eles só ganham aquilo que até o limite da sua herança, salvo se a obrigação for indivisível. Se a obrigação for indivisível e a obrigação estiver com um daqueles herdeiros, aí sim ele poderá ser demandado do credor pela dívida toda, porque a obrigação está indivisível, tá? Mas onde é que está isso lá previsto? No artigo 270 do Código Civil. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário. Ou seja, a gente já viu na outra questão que se o devedor falece deixando herdeiros, aqueles herdeiros só poderão ser demandados pelo credor no limite da sua herança. Já aqui, quem faleceu foi o credor. Se o credor falece e deixa 2 herdeiros, esses herdeiros só poderão receber daquele título, daquela dívida, né, daquele crédito que eles têm para receber, o limite da sua herança, tá? Então, isso a gente já está ao concurso de saber. O herdeiro só responde e só recebe até o limite da sua herança. Aqui nós temos o artigo 270 do Código Civil, mas também vale ressaltar o artigo 1792 do Código Civil, que estabelece essa limitação do herdeiro, tá? Letra E. O pagamento feito a um dos credores solidários referente ao seu quinhão extingue a dívida em sua totalidade. Falso. A gente já viu na letra C que se o pagamento for feito a um dos credores, né, e esse pagamento não for total, for um pagamento parcial, apenas abaterá do valor da dívida, mas não extinguirá a dívida. Só extinguirá a dívida se o pagamento for feito na totalidade, na integralidade. Então, da mesma forma que a letra C está correta em razão do artigo 269, a letra E está incorreta pela fundamentação do próprio artigo 269, que estabelece justamente que o pagamento feito a um dos credores apenas extinguirá o valor que foi pago. Se esse pagamento for feito total, aí extingue a dívida. Se o pagamento foi feito parcial, ou seja, de um valor pequeno ou apenas da cota parte daquele credor solidário, não extinguirá a dívida continuará existindo. Então, a letra E é a alternativa incorreta, porque o pagamento feito a um dos credores não extingue a dívida. Vamos lá. Questão 6. Questão de oficial de justiça, Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. A respeito das obrigações divisíveis e indivisíveis, é correto afirmar que, letra A, se um dos credores nas obrigações divisíveis remitir a dívida, ou seja, perdoar a dívida, a obrigação ficará extinta para com os outros. Falso. Nós já vimos que em caso de perdão da dívida, apenas aquele ali, aquela cota daquele credor ou daquele devedor, na verdade, é que será abatido do valor total. A obrigação não fica extinta para os demais. Onde é que isso está previsto? Lá no artigo 262 do Código Civil, que trata das obrigações divisíveis e indivisíveis. Então, o que é que diz o artigo 262? Se um dos credores remitir a dívida, perdoar a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontar da cota do credor remitente. Então, se a gente tem aí 3 credores e nós temos... se nós temos aí mais de um devedor, por exemplo, e o credor ele perdoa um daqueles devedores, isso não significa dizer que a obrigação estará extinta. Apenas a cota parte daquele devedor é que deverá ser abatido do valor total da dívida, permanecendo a dívida para os demais devedores. É o que está aí previsto no artigo 262 do Código Civil. Então a alternativa A está incorreta porque ela diz que a obrigação será extinta para os demais devedores, o que não é verdade. Letra B. O devedor que paga a dívida referente à prestação indivisível não se subroga o direito do credor em relação aos outros co-obrigados.
Lembrando, obrigação divisível é aquela que pode ser fracionada. Obrigação indivisível é aquela que não pode ser fracionada. Então, se nós temos uma obrigação indivisível, a entrega de um diamante, a entrega de um animal, a entrega de algo que não pode ser fracionado, se o devedor, um dos devedores, paga aquela obrigação indivisível, nós temos aí 3 devedores. A dívida que eles 3 têm é de um boi. Se um dos devedores paga aquela dívida, ou seja, entrega o boi ao credor ou entrega o diamante ao credor, isso significa dizer que ele poderá cobrar dos demais devedores a cota ideal daquele valor. Então, se o boi vale, por exemplo, 300 mil reais, 300 mil reais, por exemplo, e o devedor, um dos devedores vai lá e entrega o boi ao credor, ele poderá cobrar dos demais a cota à parte correspondente a cada um deles. Ele passa a subrogar. O que é subrogar? É quando há a substituição. Ele passa de devedor àquele credor, ele passa a ser credor dos outros 2 devedores. Não é isso? Se nós temos 3 devedores, um dos devedores paga ao credor aquele boi, aquela obrigação indivisível, ele passa, a obrigação ali está extinta e ele passa a ser credor dos outros 2 devedores, da cota à parte de 100 mil e 100 mil. Não é isso? Então isso se chama subrogação, que nós vamos aprender mais à frente. E está lá previsto no artigo 259, no parágrafo único. Então, o devedor que paga a dívida referente à prestação indivisível não se subroga ao direito do credor em relação aos outros cobrigados. Na verdade, o erro dessa questão está na palavra não. Ele sim se subroga. Ele passa a ser credor perante os demais devedores. Está lá no parágrafo único do artigo 259. O que é que diz lá o parágrafo único do artigo 259? O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros devedores, aos outros co-obrigados. Então essa alternativa está errada em razão do vocábulo não. Letra C. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Correto. Artigo 263 do Código Civil. Toda vez que nós tivermos uma obrigação indivisível, por exemplo, a entrega de um bem, de um touro, de um diamante, e aquele bem pereceu, perdeu, aquela obrigação deixa de ser indivisível e deverá os devedores pagar uma indenização a título de perdas e danos. Então, se aquela obrigação indivisível deixou de existir, não pôde ser cumprida, transforma-se em indenização por perdas e danos. É isso que está dizendo o artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. É óbvio, se eu tenho um touro um boi que preciso pagar ao credor, esse boi pereceu, eu e os meus outros colegas devedores deveremos pagar o equivalente ao valor daquele boi para o credor. Se a obrigação pereceu porque o boi não é mais possível a entrega e a obrigação se transformou em perdas e danos, em dinheiro, então a obrigação pode ser fracionada. Então ela perde a qualidade de indivisível e passa a ser o quê? Divisível, porque deixou de ser a entrega do boi e passou a ser a indenização. Indenização é dinheiro. Se é dinheiro, pode sim ser fracionado. Então cada um vai ter que pagar os 100 mil reais e aquele que teve culpa pagará mais uma outra indenização. Então, o artigo 263 fundamenta a resposta correta, letra C. Perde a qualidade de indivisível, e eu preciso que você entenda isso. Por que perdeu a qualidade? Porque se o bem pereceu, se o bem que está ali indivisível não pode mais ser dado ou prestado, resolver-se-á através das perdas e danos. Perdas e danos é dinheiro. Se é dinheiro, deixa de ser indivisível e passa a ser divisível. Então, letra C está correto, artigo 263. Mas vamos ver as demais alternativas. Nas obrigações divisíveis, a novação da dívida, nós já vimos rapidamente que novação é quando as partes pactuam, elas já têm uma dívida e elas têm uma nova dívida em relação de outra questão e elas juntam tudo isso num título só. Então, nas obrigações divisíveis, a novação da dívida por um dos credores prejudicará os demais. Não, nós já vimos que novação, compensação,
transação ou remissão que for feita por um dos credores para um dos devedores, não aproveita aos demais. Fica apenas ali individualizado na cota parte daquele devedor. É isso que está lá também previsto no artigo 262 do Código Civil, no parágrafo único do 262 do Código Civil. Então, onde é que está aqui o erro? Quando diz que prejudicará os demais. Não. Se houver novação, transação, remissão ou compensação entre um credor e um devedor, os demais não serão prejudicados ou serão atingidos por isso. Qual é a consequência disso? É que aquele valor que foi transacionado ou for perdoado apenas será excluído do valor total da dívida para fins do cálculo do montante imóvel, tá? Então, a alternativa D está errada porque diz que prejudica os demais. A alternativa é, nas obrigações divisíveis, a compensação da dívida feita por um dos credores acarreta a extinção do débito para com os outros credores. A mesma coisa da alternativa D. Está incorreta porque a compensação feita por um credor com um dos devedores não prejudica aos demais, apenas aqueles que fizeram aquela compensação. Parágrafo único também do artigo 262 do Código Civil.